2010 foi o fundo do poço. De 9 para 10. Não era tão óbvio isso 16 anos atrás. Mas foi o fundo do poço. Eles perguntavam, peraí, você comprou um imóvel lá? Comprei. Como você comprou? Com quem você comprou? Como você mandou o dinheiro? Qual advogado te ajudou? Qual corretor te ajudou? E qual prédio você comprou? Qual a metragem? Quanto você pagou no metro? O brasileiro sempre tem aquela esperança do dólar voltar a R$1. Mas ele não entende que R$1 já não vale mais R$1. Comecei a vender um padrão, aí você vai aumentando, gradativamente isso aconteceu, não foi da noite para o dia. Em algum momento ele percebeu que vender o imóvel mais caro do Brasil não bastava, e ele resolveu organizar ao redor dele o mercado inteiro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Capital Inteligente Deep Talks. Meu nome é Davi Ramos, sou sócio fundador da Avante Invest e hoje eu recebo um convidado super especial que posso chamar de amigo. Ele que é fundador e CEO da Cielo Brokers, é uma boutique especializada em ultraluxo. Passou pela estruturação comercial da cidade Matarazzo, em São Paulo, e também do Hotel Rosewood, em São Paulo. Lidera hoje operações focadas em imóveis únicos, hotel residence, branded residence e projetos autorais. É também palestrante, mentor e um dos criadores do Somos o Mercado, com mais de 800 corretores. Eu recebo aqui hoje Marcelo Araújo. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo por ter aceitado o convite e bater um papo com a gente. Muito feliz de estar aqui, aprendendo um pouquinho desse capital inteligente, né? Coisa o que boa. fazer com capital. A gente vai aprender com você hoje, não tenho dúvida. A gente aqui vai abordar sobre empreendedorismo, sobre o mercado de ultraluxo, que é uma tendência que a gente está vendo em vários segmentos, não só no imobiliário, e é um pouco disso que eu quero trazer aqui, para que a gente possa, para quem nos assiste, aprender com essa sua experiência, que é uma experiência, eu diria que no mercado imobiliário tem poucas pessoas que têm a experiência que você tem e o sucesso que você teve. O mercado imobiliário é muito grande, né? Eu considero, você vai até me corrigir disso, o maior mercado do mundo. Eu acho que, pelas minhas contas, é um mercado de 400 trilhões de dólares. Sempre quando um bilionário compra uma residência nova, compra um terreno novo, isso vira notícia no mundo todo. O brasileiro gosta de se proteger em tijolo, então principalmente mineiro, algumas culturas brasileiras gostam dessa proteção, dessa sensação de segurança, sempre tem aquela expressão assim, a sua casa ninguém te toma. Então realmente é um mercado que eu me apaixonei, sempre fui vendedor e 20 anos atrás me descobri corretor de imóveis. Marcelo, como é que foi seu caminho para estruturar comercialmente empreendimentos como o Rosewood, a cidade de Matarazzo, até você chegar e fundar a Cielo Brokers? Como é que foi esse caminho? Conta pra gente. Eu comecei no mercado imobiliário até na contramão. Eu comecei vendendo imóveis em Miami. Não foi planejado, não foi uma coisa que eu decidi da noite para o dia, vou ser corretor de imóveis, vou vender imóveis em outro país. Que ano que era isso? Aconteceu. Eu comecei a estudar o mercado em 2008, 2009, na crise. Naquela época tinham movimentos interessantes como short sale, foreclosure, e você escutava no jornal falando que teve uma grande crise no mercado americano, uma crise imobiliária, crise de crédito, aquela quebradeira dos bancos. 2008, é. E naquela sequência eu ouvia falar de pessoas que compravam imóveis nos Estados Unidos a $1. E aquilo é uma coisa, você fala, como assim? O brasileiro lê uma notícia dessa, fala, compraram um imóvel a R$1. É quando o imóvel, nos Estados Unidos, como é um mercado de crédito, você toma uma dívida, você faz o mortgage e você financia aquele seu imóvel. Só que o americano ele tem nessa cultura do crédito. E ele vai tomando, faz um second mortgage, ele faz uma outra dívida, ele vai tomando dívida, ele usa a liquidez, o equity do imóvel dele, como capital de giro. Isso é comum no mercado americano. E aí chega num ponto que o seu débito contra o seu imóvel, ele chega a 80%, 90% do seu imóvel.
Quando vem uma crise, o seu imóvel deprecia. Então o seu imóvel, vamos fazer uma conta fácil, US$ 1 milhão. Só que você está devendo no seu imóvel US$ 900 mil. Você foi fazendo esses home loans, home equity. E você... Só que o seu imóvel despenca de valor. Da noite para o dia ele passa a valer US$ 500 mil. Você fala, peraí, o meu imóvel, se eu vender hoje, vale 500, mas eu devo 900 para o banco. Banco, pega de volta esse imóvel aí. E quita nem a dívida. E aí ele quitou a dívida dele, ele sai do débito, vai para o aluguel, compra outro imóvel, e aquele imóvel na mão para o banco tem que passar essa dívida para alguém. E aí ele vende esse imóvel por $1 se você assumir essa dívida. Agora, então a pessoa que não tem crédito, ela vai lá e toma essa dívida. E nesse momento eu fui estudando o mercado americano, ele, como diria, derreteu. E aí eu fui vendo que você nunca acerta nem o fundo do poço e nem o pico. Mas em 2010 foi o fundo do poço. De 9 para 10. Não era tão óbvio isso 16 anos atrás. Mas foi o fundo do poço. E foi quando eu consegui comprar um imóvel lá. Esse imóvel comprado, eu comecei a dar consultoria gratuita para os meus amigos. Eles perguntavam, peraí, você comprou um imóvel lá? Comprei. Como você comprou? Com quem você comprou? Como você mandou o dinheiro? Qual advogado te ajudou? Qual corretor te ajudou? Em qual prédio você comprou? Qual a metragem? Quanto você pagou no metro? E eu fui aprendendo essas respostas e fui respondendo, ainda sem saber que eu já estava fazendo uma intermediação imobiliária. Até então eu estava ajudando um amigo. E nisso eu fui percebendo meus amigos com um apetite de compra. E começaram as vendas. Então foi assim, necessário, eu tinha recém vendido uma empresa, e para mim foi muito gratificante, porque eu acertei sem querer o momento certo de entrar. E desse momento, surfei uma onda americana de vendas, muitas vendas, consegui me consagrando e aprendendo. Na época eu tive sócios que começaram essa jornada comigo, que era, no caso, o Flávio e o Gustavo, e nós começamos uma empresa que era J. Milton Brasil, representando uma consultora americana, J. Milton, vendendo, fazendo roadshows pelo Brasil todo, vendendo imóveis em almoços e jantares. Isso foi muito bacana, nos deu uma projeção grande, foi quando estava surgindo realmente, a gente estava migrando de Facebook para Instagram. O Instagram não era tão óbvio ainda, e foi essa migração, a gente começou a usar essa rede para divulgar esse nosso trabalho, que também foi muito bacana. E a gente assim, teve um sucesso, que esse sucesso ecoou. Quando veio 2015 para 2016, o Brasil já não estava nesse auge mais. Impeachment, crise, Lava Jato, e os brasileiros estavam parando, desacelerando essa compra. Lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Tem a ver com o câmbio também, né? O câmbio já tinha subido, já não era mais, quando eu comecei a vender era 1,56. Nesse momento, digamos que já estava 3,20, 3,50. Essas pessoas, o brasileiro sempre tem aquela esperança do dólar voltar a R$ 1, mas ele não entende que o R$ 1 já não vale mais R$ 1. Então o real perdeu o valor. E a gente foi subindo o dólar, deixou de ser tão óbvio, e o Brasil entrou nessa crise. Foi quando eu voltei, comecei a vender Brasil em 2016 para 2017. Tá. Então, em 2016 você começa a vender Brasil. Achei que até tinha sido um pouco mais próximo da pandemia. Não, eu vendi Miami bem até 16, 17. 18 foi quando eu encerrei. Parei de vender Miami. Em 16 para 17 eu comecei a vender São Paulo. Foi quando eu fui convidado pelo sucesso ocasionado em Miami, ele reverberou. Esse sucesso, eu consegui ser convidado a vir num evento em 2016 no Cidade de Matarazzo para conhecer em primeira mão, num evento chamado Pedra Fundamental. Conheci o empreendimento e me apaixonei. Achei um projeto muito ousado, achei um projeto não óbvio, achei uma Philip Stark, Jean Nouvel, uma coisa de outro planeta. E você que é meu amigo há mais tempo do que isso, ele deve se lembrar que eu comecei a falar desse projeto 10 anos atrás, quando era um completo absurdo. Quando a igrejinha ainda estava suspensa lá. Quando a igreja estava suspensa em 2018. Então aquilo era um absurdo. Era o metro quadrado mais caro do Brasil, num projeto com um arquiteto interior design francês, e com
uma bandeira hoteleira que ninguém conhecia. Mas eu vi essa oportunidade, não óbvia, agarrei nessa oportunidade e tentei me especializar naquilo. Fui lapidando o meu conhecimento. Nessa trajetória, eu lembro que nos Estados Unidos é muito comum você se espelhar num corretor de imóveis de sucesso. Tinha na minha época lá o Chad Carroll, o Warren Alexander e alguns outros nomes. Na Europa tinham outros, no Brasil não tinha. Eu vinha buscar o meu herói no Brasil e esse herói não existia. Eu falava, quem é o maior corretor de imóveis do Brasil? Eu não tinha. Nos Estados Unidos eu te dava 5 nomes fáceis. Na Europa também vários nomes fáceis. No Brasil não tinha essa figura. E estava tendo aquela mudança de... eram pequenas imobiliárias que viraram grandes grupos imobiliários que voltaram agora a ser boutiques imobiliárias. Então o mercado está em uma constante mutação. E ele é cíclico também. E eu consegui, nessa época, me dedicar no projeto. Por conta do relacionamento, da magnitude do projeto, ele me deu uma luz muito grande, um palco muito bacana, um holofote. E eu pude me lapidar, me especializar, trazer esse meu conhecimento de fora, implementar ele no Brasil, usar dos meus recursos que eu tinha, que foram desenvolvidos durante a trajetória de Miami. Eu viajei o Brasil inteiro fazendo eventos. Então, neste momento, no segundo momento, eu já tinha este relacionamento a nível Brasil, de parceiros, de clientes, o corretor de imóvel tem uma expressão que ele fala, os clientes de carteira. Então, a minha carteira de clientes já existia. E eu pude acessar essa minha carteira de clientes, trazer para esse empreendimento e gerar um sucesso do empreendimento. Isso foi muito gratificante, foi um reconhecimento bárbaro. Estou lá até hoje, acho que fiz um bom trabalho, continuo fazendo nas revendas e desenvolvendo outros projetos junto com eles. Respondendo a sua pergunta, sem mais delongas, a Cielo Brokers nasceu depois que eu tive o cargo de diretor comercial no Cidade de Matarazzo, e esse cargo foi encerrado em dezembro de 2021, e eu vim a mercado em 2022 com as revendas, e eu precisava de uma empresa, que eu já não era uma pessoa só. E essa empresa nasceu em 22, chamada Cielo Brokers. Legal. Você acha que, pelo menos essa impressão que eu tenho, a semente do ultraluxo no Brasil, no imobiliário, nasceu ali no Matarazzo? Porque depois que eu conheci o Matarazzo e eu nunca tinha visto um empreendimento imobiliário com um ultraluxo como ele é. A gente começa a ver no Brasil outros empreendimentos entrando nessa mesma linha do ultraluxo. Você acha que ali foi a pedra fundamental ou a semente? Eu acho que já existiram outros empreendimentos luxuosos, mas nunca naquela magnitude, naquela proporção. O Alex Alar, que é o fundador, criador e o gênio desse empreendimento, ele dizia que o grande intuito dele ali seria influenciar as pessoas certas, inspirar as pessoas certas. Era impossível até que alguém foi lá e fez. Árvores na fachada de um prédio. Foi o primeiro. Quando o Alex colocou em aprovação esse projeto, foi o primeiro projeto com biofilia na fachada. Hoje tem mais de 50 projetos no Brasil com biofilia na fachada. Quando o Alex fez biofilia são árvores? São essas plantas, as plantas derramando na fachada dos prédios. Plantas naturais, né? Plantas naturais, não plantas falsas. E o Alex, ele sempre inspirou muito. E ele trouxe também, que eu considero, isso eu dou total mérito a ele, a brasilidade como uma coisa sexy. O brasileiro tem muito a síndrome do vira-lata. Ele, desde a época da calça jeans, do enlatado e do produto industrializado, nós fomos criados para pensar que tudo que é importado é melhor. Nós achamos que o nosso não é bom, nós não temos capacidade de fazer. O que vem de fora é melhor. Trazendo para os dias de hoje, o Alex ele foi o primeiro na história que eu vi me perguntar por que alguém aqui importa mármore de outro país, sendo que o nosso mármore tem a melhor qualidade do mundo. Aí isso eu sempre me questionei. Inclusive o mármore do Matarazzo é todo nacional. É todo nacional. É lindo. Por que nós temos orgulho em dizer que este mármore é italiano, esse mármore é espanhol, ou esse metal, ou esse...
sendo que nós temos uma riqueza que nós nem sabíamos, não valorizávamos. Então ele trouxe essa brasilidade. Eu estava com ele ontem, numa reunião, e ele falando sobre a frequência da vibração que ele gerou ali. O Alex, ele gera sensações. Então, quando você entra no Matarazzo, você tem orgulho de ser brasileiro. Desde os móveis. Tudo que você vê ali dentro, você tem orgulho de falar para você. Porque o brasileiro, ele só é patriota quando ele está em outro país. Quando ele está no Brasil, ele não é patriota. E ali, você entra, quando você encontra com um estrangeiro e você fala, olha, tudo que você está vendo aqui é brasileiro. Os artistas são brasileiros. As matérias-primas são brasileiras. Os acabamentos, tudo aquilo ali foi inspirado. Aquilo é muito legal. E trouxe isso e o mundo começou a copiar. Então, se você buscar, hoje tem arquitetos brasileiros fazendo grandes projetos mundiais. E você vai até mesmo em Miami, você vê a madeira, os tons, a arquitetura, trazendo muito o verde se tornando a estrela do ambiente. Aquilo é tudo muito provocado pelo Alex. Eu acho que uma das coisas que mais me impressionou quando eu fui lá é a atenção aos mínimos detalhes. Eu sou um cara muito que gosta de assimetria. E lá é realmente tudo muito assimétrico. O que precisa ser é assimétrico, o que não precisa ser, como as coisas orgânicas da natureza, enfim, elas têm os seus movimentos, mas algo que mais me chamou a atenção foi esse cuidado aos detalhes. Depois você me contou que ele entrava em todos os setores, os apartamentos e colocava o dedo, né? Ele ajusta tudo, participou de tudo. Se você perguntar para ele hoje tamanho, metragem, detalhe, ou porquê de qualquer item, de qualquer lugar do hotel, ele sabe. Qual que é o tamanho do empreendimento em número de apartamentos e quartos de hotel? O complexo como um todo, o terreno vai ter por volta de 40, 50 mil metros, não sei exatamente, porque alguns terrenos foram anexados depois. Metragem de obra, 135 mil metros de obra, então é bastante obra. E dentro do complexo tem 2 hotéis. Tem o Rosewood São Paulo, que ele tem 160 quartos de hotel e 120 suítes privativas. Então são 280 chaves, das quais muitos proprietários juntaram, fizeram combinações de unidades. Tem uma unidade lá que tem 1.400 metros quadrados, que juntaram-se 8 apartamentos para fazer um. E tem um outro hotel também lá dentro, que é o Soho House. O Soho House tem 31 recente, quartos. Entendi. Ele é mais recente. Então vocês consideram aquela torre Amazônia, né? Amazônia? Torre Mata Atlântica. Mata Atlântica. Vocês consideram a torre Mata Atlântica como parte do hotel também? Ela é parte do hotel. É parte do hotel. Não é que eu considero. O habite dela ela é um subcondomínio hotel. Então tem todos os serviços lá dentro de 100%. Me perguntam se o morador tem o mesmo acesso que o hóspede. É o contrário. Você tem a chave do castelo. Você tem mais acesso do que o hóspede. E acesso a todos os serviços. O que te atraiu para o altíssimo padrão? Isso foi realmente algo que você foi atrás ou não? Ou isso aconteceu? Eu posso te responder essa pergunta de 2 formas. Primeira, vou citar o meu grande amigo Carlos Ferreirinha: o paladar não retrocede, então a vida ela é uma construção. E você tem que desfrutar essa jornada. Comecei a vender um padrão, aí você vai aumentando, gradativamente isso aconteceu, não foi da noite para o dia. O mundo, ele vem desenvolvendo muito esse ultra luxo, que não existia. Se você pegar Miami, 16 anos atrás, não tinha um super hotel. Não tinha. O melhor hotel de Miami, 16 anos atrás, talvez o Fontainebleau ou Sheraton. Não tinha o St. Regis em Bal Harbour. Vários grandes hotéis vieram depois disso. O branded residence, as assinaturas. Brand nada mais é do que confiança. As grandes marcas começaram a ceder os seus nomes e o seu know-how para a confiança dos projetos imobiliários. E isso foi trazendo,
foi evoluindo esse mercado. Então tudo isso, nada disso existia 50 anos atrás. Não é nem que eu quisesse fazer isso 50 anos atrás, então não foi uma decisão minha. O mercado veio se adequando. Chegar no Matarazzo foi realmente um fator muito importante que me deu acesso a conhecimento. E este conhecimento me desenvolveu essa habilidade de fazer essas intermediações imobiliárias. Com essa experiência que eu fui gerando, eu trago autoridade e confiança ao meu cliente, que vai me vendo como uma referência nesse mercado de luxo. Então eu fui tendo que me adequar. E, obviamente, a segunda maneira que eu vou te responder é muito mais fácil hoje você vender uma Cayenne do que você vender um Celta. Então, o mercado em si ele é mais exigente e a escassez gera valor. Então, existe o mercado da Minha Casa Minha Vida, loteamento e tudo isso, e que você vai ter que fazer mais vendas para você atingir um certo VGV. No meu mercado, com menos vendas, eu atinjo esse VGV. E o que te fez decidir que você poderia simplesmente abrir um CNPJ e criar uma forma de faturar as suas vendas do Matarazzo na revenda que vocês falam, né? Mas não, você decidiu montar uma empresa, inclusive, com a sua cara. Cello Brokers deve vir de Marcelo, certo? Não é, mas é. No momento quando foi criado, ele não era. Se eu te disser que ela foi criada porque eu vi nas maquininhas, eu pensando na época, Mastercard, Visa, estava muito em alta. Aí tinha Cielo e tinha Elo. Obviamente, com a junção de Cielo e Elo, eu vi Celo. Celo parece derivado de Marcelo. Então, junta. Então, esse foi o ponto na minha cabeça tão óbvio que são 4 letras que não combinadas não estavam sendo utilizadas e elas se referenciam ao meu nome. Mas foi nessa linha de raciocínio. Tanto que, no momento, eu tinha um sócio. Quando eu criei a Celo, que era o Flávio. Hoje não é mais sócio. E a marca nasceu, foi sendo desenvolvida no eco do trabalho do Cidade Matarazzo e com a sequência dele. Então ela ganhou um conhecimento bom, tudo. Eu senti que ela foi reconsagrada quando nós lançamos o Alar Oscar Freire. Eu tinha essa dificuldade também, que eu pensava assim, para onde eu vou agora? Quando acabar esse projeto, eu vou vender o quê? Então eu consegui juntar a Gafisa ao Alex Alar num terreno que eles tinham comprado muito caro, um terreno impagável. Na época, eu vou te falar em números, ele era um terreno de 20 mil reais o metro, talvez, não, era estudo de 100 mil reais o metro. Caramba, um terreno grande. Então, ele tem 2 mil metros, um terreno valeria 200 milhões de reais. E com isso, eu consegui convencer o Alex Salar a fazer a sequência, fazer um novo projeto com o nome dele. E a Gafisa comprou essa loucura. Quando vincula a Cello Brokers como a vendedora exclusiva desse projeto. Então eu lancei uma nova tendência no mercado que, graças a Deus, deu certo. Óbvio que eu tive vários momentos de insegurança, de ansiedade, de medo, mas deu super certo, vendemos muito bem. O metro quadrado tanto do Matarazzo e desse Alarde está quanto hoje? O Matarazzo, as vendas recordes lá hoje beiram 100 mil reais o metro. 100 mil, né? O Alar vai ser por volta de 60 mil reais o metro, porque ele não te entrega acabado. Você está comprando sem o fit-out. Mas o endereço do Alar, Rua Oscar Freire com Consolação. Então ele é muito mais premium do que... ele também não tem todo o complexo, ou ele tem o complexo? Ele tem, porque assim, lá no Matarazzo, no Bela Vista, do lado errado da Paulista, como sempre disseram. Então ele tem todo um contexto. No Alar Oscar Freire, nós criamos um condomínio que ele ficou verticalizado, mas ele tem 8 andares de lazer. Ele tem 3 restaurantes, ele tem spa, tem 2 academias, 2 piscinas, ele tem uma boulangerie embaixo, bar e restaurante, tem um fine dining. Então tudo isso ele traz um lifestyle para o complexo também. Legal. Ele é bem importante. Legal, muito bom. E Marcelo, o que
para você um imóvel deixa de ser metro quadrado para ser patrimônio, identidade, lifestyle, legado, enfim. O que que precisa ter no imóvel para ele deixar de ser simplesmente um, você falar em metro quadrado? Mais um imóvel. É, Romance. romance. Ele tem que ter algum, ele tem Você que fala muito uma ter. palavra que eu acho legal, que eu não uso muito no meu dia a dia, que é sexy, né? Precisa ser sexy. Se você parar para pensar, vou filosofar com você aqui. O mercado imobiliário segue a moda. Então, se você parar para pensar nas tendências do mundo da moda, o Alex vem do mundo da moda. Ele consegue entender para onde está indo o mercado imobiliário e a arquitetura. Ninguém nunca percebeu que eles conversam. Tanto que, hoje, se você parar para você pensar, estão voltando as roupas parecidas com do seu avô. Voltou a calça Saint-Tropez, tá voltando a boca de sino, a calça mais larga, As lapelas maiores. os oversized, a roupa mais antiga, mais Formal. formal, Ah. ela voltou. E qual tipo de arquitetura que está voltando? É a neoclássica. Então eles estão interligados. E o Alex percebeu que essa tendência de arquitetura conversa com a moda. E então ele seguiu nessa linha. E assim como a moda, os produtos mais exclusivos, eles têm mais valor. Então, é só você entender que assim, o que é escasso, o que é diferente, o que é irreplicável, qual que é aquela peça única que é a couture da marca. Este produto ele não vai ser, talvez, metrificado. Ele vai ser vendido por exclusividade, por dificuldade de acesso. E então, assim, se você encontrar aqui no Lago Sul, a gente mora em Brasília, um terreno não tem mais ponta de picolé, virada para o lado assim, na quadra tal, ela é escassa. Não é mais quantos metros tem o terreno, é quanto você quer nele. E Se eu não, quantas pessoas estão porque dispostas você a pagar? tira, na hora que você elimina o valor referencial, você vai comparar ele com o quê? O que que você tem igual aquele item no mercado? Nada. Acabou. Então, Não é mais isso é metro elemento. quadrado. E mesma coisa no fashion. Por que que fast fashion, Zara, essas outras marcas não conseguem atingir valor? Porque elas não têm escassez. Ele aperta um play, ele produz mais 1 milhão de peças. Só que o que que a peça não tem? Qualidade, durabilidade, mão humana. Ela não tem tempo dedicado nela. Então ela não tem valor. E aí assim, o mercado imobiliário é muito parecido com isso. Então, coberturas exclusivíssimas, terrenos no Jardim Europa, ou até mesmo é o único terreno com essa metragem. Tudo que eu puder te dizer que aquele item tem, que os outros não têm, gera valor. E aí cabe eu te vender romance. Eu te vender escassez, eu te vender exclusividade. E aí, por exemplo, hoje, um terreno na Indian Creek, em Miami. É uma ilha, tem um campo de golfe, 40 lotes. 15 anos atrás, esse lote era 5 milhões de dólares. Mas foram acabando os lotes. Aí o fulano comprou, o Beltrano comprou, o Elon Musk comprou, o tal comprou. Não tem mais terreno, sobrava um. O último terreno foi vendido a 200 milhões de dólares. Caramba. Mas Marcelo, como? É grama. Grama. Não tem uma casa, não tem um item, não tem arquiteto. Sim, mas você consegue comprar outro? Não. Vão fazer outra ilha dessa? Não. Tem como fazer, aterrar ali e fazer ele? Talvez. Se fizerem, talvez aconteça. Em Dubai eles fazem isso. O cara nasce uma ilha. Mas por enquanto não fizeram. A própria vizinhança também deve precificar isso, né?
Então, estar perto de fulano, de Beltrano, acesso. As pessoas hoje elas não compram, elas compram acesso. Muito importante. Quem está no seu prédio? Se você tivesse um prédio aqui em Brasília que está o Bentimol, o André Esteves, o fulano e o Beltrano e tem mais um apartamento à venda lá. Vale mais? Certamente. Encontrar eles no elevador, né? Ou só deles só saber que você agora é vizinho deles? A gente falou de escassez, né? Você trouxe esse tema, eu quero desenvolver ele um pouco mais. O que que é marketing de escassez para você? Paz, vou te responder também de uma forma bem maluca. Hum, Silêncio. O marketing da escassez, ele não pode ser barulhento. O marketing da escassez, ele tem que ser discreto. Ele tem que chegar nas pessoas certas. Não adianta esse comprador, ele não vai te comprar online, ele não vai te comprar num impulsionamento, ele não vai te comprar no barulho. É o contrário. Quanto maior o ticket, maior o silêncio. O luxo é silencioso. Você já escutou muito sim. isso. Se você pensar numa coisa, churrascaria, você pensa nela, é barulhento ou é silencioso? Barulhento, Ópera. silencioso. Então, assim, um lugar não era para estar fazendo música, mas você consegue na sua cabeça imaginar que a ópera é silenciosa. Então ela é luxo. E você consegue na sua cabeça imaginar aquele da É churrascaria. porque é Então não é luxo. contraditório, né? Você pensar que se você é tão escasso e existe uma demanda, você precisa fazer barulho para vender, né? Mas não Então é. É faz. o contrário. Não, eu digo, esse é o ponto. Você não precisa fazer barulho para Não, vender algo que tem uma alta demanda e uma escassez, né? exatamente. Mas Então vai, você faz tem todo que chegar na sentido pessoa a pessoa certa. certa. Aí é o que eu falo, assim, não é eu não tenho um lança-chamas e nenhuma metralhadora. Eu tenho uma espingarda, eu sou um sniper. E como que você faz para desenvolver essa rede de contatos, essa rede de relacionamentos? Porque para você ser o sniper, você precisa ter o contato das pessoas. Aí tem muita gente hoje que vende relacionamento, tem muita gente hoje que vende network, tem muita gente que vende oportunidade. Mas eu acho que isso também é uma construção que ela demora. Ela acontece naturalmente ao longo do tempo. Você ser convidado para as mesas certas, você estar presente nos eventos certos, você ter um marketing pessoal de credibilidade, de autoridade, você ser uma pessoa discreta, silenciosa. Então você vai se adequando a este público, que esse público é exigente para isso. E também não tem uma receita. Se eu te respondesse, faça isso, 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 eu acho que não existe. É uma evolução natural. Mas é lógico que não é visto, não é lembrado. Eu faço questão de estar nos eventos certos. Nós fomos juntos agora para um evento em Nova York. Eu faço questão de estar presente nesses eventos. E para que as pessoas, porque muitas vezes eu encontro uma pessoa dessa, eu tenho no meu portfólio aquele imóvel silencioso, aquela joia, e quando eu vejo aquela pessoa, eu lembro: olha, eu tenho um produto para te mostrar. Então eu tenho que criar a ocasião. Eu não consigo sair também igual um quitandeiro oferecendo frutas Sim. na rua. Então eu tenho que criar essas ocasiões. E também estar aqui hoje com você, eu tenho certeza que milhares de pessoas vão assistir e às vezes uma dessas pessoas tem um cliente que está buscando um produto que eu tenho. Então essas coincidências elas podem ser provocadas. Então você também está disseminando informação e, e reputação. Tem algum caso marcante? Eu sei que você não pode citar nomes, e, enfim, de forma que a gente possa só entender esse contexto, mas tem algum caso marcante que exemplifica bem isso que você acabou de falar? Do marketing silencioso, da escassez, de estar presente? Tenta lembrar de alguma coisa que você. Bom, eu tenho diversos casos marcantes. São muitos casos marcantes. Eu vou tentar citar para você algum para te ilustrar.
uma situação como essa. Mas no ano passado, nessa mesma viagem que nós fomos para Nova York, eu fiquei hospedado no mesmo hotel que eu estava esse ano. E neste hotel acontecem muitas das reuniões, dos cafés da manhã, e muitas vezes os encontros do chá, do café e do happy hour no fim da tarde. Para mim é mais importante para o meu mercado esse café da manhã e esse happy hour do que a palestra em si. Quando você vai num evento de uma palestra, as pessoas estão prestando atenção na palestra, então você não consegue acessar. E às vezes ali assim você também não pode ser uma pessoa inconveniente, mas nessas entre salas que você consegue. Eu estava num dos happy hours, tinha um cliente que eu já queria vender para ele um imóvel, eu sabia que ele estava em busca de um imóvel, ele não era meu cliente ainda, e eu vi que ele estava no happy hour ali no bar. Então eu plantei nele a informação, tomando um drink, en passant, estava só, olha, caso você tenha interesse, eu tenho um imóvel tal que poderia te interessar. Ele absorveu a informação, aí você tem que ter uma certa frieza, uma certa tática, eu não fiquei tentando sufocar ele com a informação. Falei, saí. Num outro momento, eu encontrei com ele no lobby e ele me perguntou sobre aquele imóvel. Eu tenho interesse. Então, como é que eu chamaria esse nome? Qual foi o marketing que eu usei? Não tem uma receita para isso. Mas eu tinha a informação de eu tenho que estar ciente do que as pessoas estão buscando, tenho que ter noção da capacidade financeira delas, um pouco de noção de momento de vida de cada um. Então, isso daí são artimanhas do meu mercado. Você saber quando alguém se casou, vai olhar imóvel. Separou, vai vender imóvel. Então, assim, isso as coisas, os corretores estão ali para isso, para atender. A pessoa cresceu a família, são duas vendas. Ela vai vender o que ela mora e vai comprar o que ela vai. Diminuiu a família, ela vai vender o que ela tá e vai comprar um menor, às vezes um para cada um. Então são transações que você está sempre... Ou seja, você virou você na verdade, em vez de ser um vendedor, você solucionou o problema do cara, que ele estava procurando um imóvel. Mas o nome broker, por que eu não tenho selo imobiliária? Imobiliária é uma casa de imóveis. Broker, eu derrubo as barreiras que tem à sua volta. A sua volta está cheia de muros. Às vezes tem uma coisa que você poderia adquirir e você nem sabe o que você quer. Eu tiro as dificuldades, eu quebro as barreiras. Daí vem o nome broker. Então eu sou um quebrador de barreiras que te atrapalham, tanto para um lado quanto para o outro. E posso ser utilizado também em diversas outras negociações. Então eu já fui utilizado como intermediador de venda de empresa. Então isso não é um imóvel. Já fui utilizado como, às vezes, um conciliador num caso jurídico. Então, isso um broker ele tem outras funções também. Fantástico. Você vê que você está vendendo o mesmo produto, você está no mesmo mercado de vários outros corretores, mas a forma como você enxerga isso muda completamente, principalmente no final o resultado, mas e como as pessoas te enxergam, né? É, é muito, agora falando, é muito difícil até te descrever para um amigo que não te conhece. Quem é o Marcelo? O Marcelo é um corretor de imóveis. Eu falei, calma. Isso não é um corretor de imóveis. Tem muita gente, quando vai me apresentar, que eu falo que eu sou corretor, você faz o quê? Eu falo, sou corretor de imóveis. Aí às vezes a pessoa fala, não, peraí, não, ele é dono da Celo Brokers, ele é... Porque o termo no Brasil, ele não dá orgulho. A profissão mas não é por culpa dos próprios corretores. Por culpa dos próprios corretores. Eles acabam, sem os corretores que estão me escutando, pelo amor de Deus, não fiquem chateados comigo. Mas porque muitos querem vender algo que as pessoas não estão precisando, na verdade. Tanto no seu mercado quanto no meu mercado, sim, total. Você é um broker financeiro. Sim. Simples assim, você é um broker. Você podia colocar Vant Brokers. E os corretores padrões, a relação dele com o cliente acaba na venda. A minha começa. Esse é o meu, você fala assim, qual o seu maior diferencial? A minha relação com o meu cliente, ela começa na venda. As minhas relações com os meus clientes e amigos, elas são
longilíneas. A logo da Celo Brokers é um C, uma linha e um B. É a ligação longilínea entre o cliente e o broker. Então, esta relação, ela não acaba. Não é pro resto da vida. Eu tenho recorrência nas minhas vendas e recorrência com os meus clientes. E eles me procuram em diversas ocasiões. Marcelo, eu estou pensando em investir em Miami, eu estou pensando em comprar em Dubai. Ó, estou querendo vender aquela casa, vou vender minha casa de praia, vou comprar um apartamento maior. E eu estou ali, você escuta a dor daquele cliente, entende o momento de vida que ele está, capacidade financeira, disponibilidade no momento, e eu tenho que dar para ele um aconselhamento honesto, porque amanhã eu vou estar do lado dele se der errado. E esse cara, ele vai me culpar. Pô, você me falou que esse prédio era legal. Vários momentos quando eu vendi o Matarazzo, eu tinha medo da entrega. Será que esse francês vai entregar o que ele está falando? Porque eu vendi e falei, é o melhor acabamento do mundo, é o melhor mármore do mundo. E se não fosse? Eu nunca tinha visto a entrega dele. E se ele tivesse me entregado um negócio, se o marceneiro dele ali fosse vesgo, o cara fez um negócio horroroso. Então eu não sabia. Então eu sou responsável por isso. Sim. Mas a minha grande vantagem, eu estou ali do lado do cliente, na alegria e na tristeza. Eu não fujo da raia. E com esse comportamento você consegue acessar não só as pessoas em volta dele, como toda a família dele, né? No meu mercado, a gente atende famílias inteiras. E dessas famílias que indicam para outras famílias, então a gente atende desde o patriarca ali, depois descendo para os filhos, para os genros, para as noras, e hoje para os netos deles. Então, A sua vantagem é que você é remunerado por performance durante todo o tempo. é verdade. Eu sou remunerado por transações. Por transação. Então, o meu caso, ele é mais lento. Essas trocas, elas demoram mais Mas eu vou te vezes. falar que se colocar no longo, eu concordo, mas se coloca percentualmente falando, a remuneração ela é muito parecida. A gente recebe um pouquinho todos os meses, mas você recebe uma bolada, né? Vamos dizer assim, é uma transação que custa, sei lá, média 5, 6%, uma transação imobiliária. Para a gente não, para fazer 5%, vão demorar 10 anos para fazer 5% uma Cara, transação. a gente pode ficar competindo o dia inteiro aqui, tentando entender os mercados. E sim, mas são características são características diferentes. Tem fluxo de caixa mais projetado e o seu é por transação, né? O meu é por evento. É por evento. Mas o que eu quero trazer aqui é o nível de relacionamento que se tem. E o meu, eu não posso esquecer o cliente amanhã. Eu fiz a alocação. E ele vai me cobrar o resto, né, da vida. Mas o seu também, você não tem culpa no mercado. Se o mercado acontece um fator, uma guerra, não sei onde, não é culpa sua. O meu é. Entendi. Ou seja, a responsabilidade é ainda maior. Ainda é maior, porque se eu vendi um produto que ele estava horroroso, que ele foi mal entregue, ou que não teve credibilidade, ou que ele está dando dor de cabeça, o problema é meu. Então o nosso só refletiria na alocação fora do perfil dos objetivos. Mas eu acho que o que traz você conseguiu trazer para o seu mercado essa perenidade, que eu acho que é a grande chave, porque é isso. Não só para corretores de seguro e outras profissões que faz uma venda, porque, na minha opinião, conquistar um cliente, o custo de aquisição do cliente, ele é altíssimo. Para mim é muito alto o custo de cliente, porque você vai ter que criar um relacionamento, confiança, e aí você simplesmente perder esse cliente porque você não acompanhou ele, para mim não entra na minha cabeça. Então, no seu caso, eu acho que é igual. Você fez uma venda, ele criou um relacionamento com você. Não faz sentido você... Ele fica mais assim, diferente também do seu mercado, o meu, muitas vezes o cliente chega, ele está olhando um apartamento. Quando ele vai olhar um investimento com você, ele não pega e coloca 10 assessores para olhar o investimento. O meu, ele coloca 10 corretores. Então eu estou sempre na corrida do rato. Entendi. Eu estou sempre na corrida do rato. E você tem que se performar à frente de todos aqueles outros. Tem que se performar e vencer aquela corrida. Isso quando você está
primeiro contato com o Exatamente. Eu acho que cliente. depois tem cliente que só compra com você. Depois o cliente fica. Mas se você também não der atenção para ele no tempo que ele quer, do jeito que ele quer, ele já abre um segundo, um terceiro. Então é sempre uma concorrência. Eu acho que o grande diferencial é como você trata os clientes e resolve os problemas Tudo deles. é atendimento do cliente. É uma. Relacionamento, né? Muito legal, muito bom. E Marcelo, em que momento que você percebeu que não bastava simplesmente ser um corretor de imóveis, ter a Celo Brokers, que você precisava organizar esse mercado, que é um mercado talvez muito desorganizado? Qual foi esse momento que você teve que falou, cara, eu preciso A classe reunir do a corretor de turma? imóveis ela é muito ruim. Quando eu fui na minha solenidade do Cresce, você vê que geralmente o corretor de imóveis ele é algum profissional de outro setor que não deu certo. Ou ele foi um dentista que não está ganhando dinheiro, ou ele é o porteiro, ou ele é o zelador, ou então ele é o motorista de Uber que faz uma venda imobiliária. Ou aposentado A que facilidade de você tirar um Cresce é muito grande e muito barata. Então ela não tem um crivo de entrada. Entendi. Você tem uma ancora ainda que você tem que ter no mínimo, o cara não pode ser ignorante. O meu não, ele pode ser ignorante. Entendi. Então, e aí quando você vai concorrer com isso, a classe em si fica muito ruim. Na minha solenidade eu já senti isso. E quando esse mercado foi desenvolvendo e foi crescendo, você via que a matéria mais difícil na prova do Cresce, ela não é português e nem matemática. Ela é ética. É a matéria mais difícil. Todas as provas têm questões éticas, porque é o que mais falta no meu segmento. Os corretores eles não sabem fazer negócios entre eles, um passando a perna em cima do outro, um roubando o cliente do outro, é um pouco desorganizado. Dito isso, eu fui desenvolvendo eventos de outros segmentos para eu tentar trazer mais clientes, ter um CAC melhor. Então eu tive uma revista em Miami, que era GPS Miami, participo de leilões, de eventos filantrópicos e de outros segmentos. E com isso, eu fui convidado a participar de várias palestras, eventos e congressos de corretores de imóveis. E começou a gerar uma troca e que me fez bem. O primeiro evento que eu participei foi Missão Alto Padrão. Ele me trouxe amigos da profissão, ele me trouxe colegas e nós conseguimos discutir essas benfeitorias, melhorias que a gente podia fazer na nossa classe. E nessa vontade, eu queria fazer o meu próprio evento. E eu criei, assim, eu comecei a fazer. Eu fiz uma live, falei, vamos fazer um teste com a minha agência. Vamos fazer uma live, vamos ver quantas pessoas entram na sua live, sem avisar. Você que entende bem desses números, eu abri uma live aleatória. Ela durou 1h30, eu tive em média 300 pessoas na live. Muita coisa. É muita coisa. E aí, durante a live, a minha agência falou assim, você tinha que trazer esse pessoal para um outro lugar, para vocês continuarem essa conversa, ela não morrer aqui hoje. Galera, eu vou abrir um grupo do WhatsApp e vocês entrem nesse grupo. E aí, a gente abriu, entraram lá 200 pessoas, 160 pessoas no grupo do WhatsApp. Que legal. Comecei a fazer trocas com essa galera. Aí eu comecei a fazer um Zoom semanal de bate-papo. Galera, vamos atualizar a conversa. Vamos bater um papo. E o grupo foi crescendo. O grupo foi crescendo. E as pessoas me pedindo, posso botar o meu amigo? Posso botar o meu amigo? E o grupo passou. 200 pessoas, 300 pessoas, 400 pessoas. Quando eu vi, o grupo estava com 700 pessoas. Caramba. E eu falei, vamos fazer o nosso encontro? Porque juntos nós somos o mercado. Então foi um jargão num encontro no Zoom. Eu falei, inclusive esse grupo a partir de agora se chama Somos. Porque nós somos o mercado. Que legal. E aí a nossa junção, a nossa nunca imaginei união... que ia ser juntos, somos o mercado. Muito legal. Então, mesmo, né? nós controlamos o mercado, nós controlamos a informação. A gente, deixa eu te falar, a gente levanta um prédio, a gente derruba um prédio. Marcelo devia ser marqueteiro, ele já deu várias dicas para mim, para amigos em comum, né? Tem um recente aí que... Essa daí foi polêmica. Essa foi bonita. E o Marcelo é bom nesse negócio de... E aí eu peguei, tive uma ideia e falei assim, gente, então vamos fazer, vamos. Isso era agosto do ano passado. Dia 5 de agosto do ano passado. Vamos fazer um evento? Vamos fazer um encontro aqui em Brasília, no grupo? Vamos. Dia 4 de setembro,
eu vou fazer um... Aí eu tinha ido num leilão beneficente que era dos Cidades Invisíveis, eu ia fazer esse leilão na minha casa. E era fim de semana de 7 de setembro, fim de semana meio morto. 5 e 6 de setembro vamos fazer o encontro dos Somos aqui em Brasília. Vamos fazer, vamos, beleza. Eu saí do Zoom, falei, agora? Vou ter que organizar. Tem que organizar esse evento. Aí falei com o Léo Vasconcelos. Léo, vamos fazer? Vamos fazer? Porque ele também é de Brasília, vamos. E aí nós decidimos a data, comecei a ligar para os meus amigos corretores, que são os mais conhecidos do mercado. Você viria num evento meu dia 5, 6 de setembro em Brasília? Claro. Você viria? Claro, claro. 20 palestrantes. Aí eu botei meu escritório já para tomar conta disso, falei, ó, entra em contato com eles, emite a logística, passagem, hospedagem, tudo. Defini o local, contratei uma pessoa que organizava eventos dessa, fizemos o Somos no Mercado, nosso primeiro Summit. Eu mandei fazer roupa, moletom, boné, camiseta, agenda, caneta, palestrantes, patrocínio. Liguei para meus amigos incorporadores, construtores, consegui os apoios. DF Imóveis, Marcelo Ramos, grande amigo, apoio, Brasal, Implave, de primeira. O evento foi um baita sucesso. Quando a gente entregou o evento, eu fiz o leilão beneficente dia 4, que também organizei em 20 dias, arrecadei R$ 1.300.000 na minha casa, de doação de caridade. E fiz o evento dia 5 e 6. Foi um sucesso absoluto. Foi uma coisa assim... Aí eu comecei a ser convidado para vários eventos. Durante setembro eu palestrei em umas 3 cidades, em Recife, em Palmas. E em outubro, só que aí você também tem que vender. Eu tinha que dar atenção para o meu cliente, para a minha venda. E eu percebi que eu estar muito envolvido nos eventos me tirou tempo com o meu cliente de qualidade. A minha produção de venda caiu. Eu recuei um pouco, reorganizei a casa, cresci mais o grupo, que foi para 900 corretores e tudo, e nós íamos fazer a audição em março, mas não deu tempo, por conta de agendas. A gente vai fazer agora, dia 28 e 29 de agosto, o segundo encontro. E a gente espera, esse primeiro deu 600 a 700 corretores, presenciais pagantes. Esse segundo a gente espera dobrar esse número. Quantos corretores tem no Brasil, você tem ideia? De acordo com Cresce, Cofeses, por volta de 600 mil. 600 mil corretores? Os ativos, será? Ativos. Caramba. Que loucura. Tem até numa das conversas que eu estava falando com o Rodrigo Garcia, ele me questionou se eu pensava em algum dia me candidatar à política. Pô, mas você fala bem, se apresenta bem. Aí eu falei, não, nunca pensei. Ele falou, você acredita que eu fui eleito porque eu era vice-presidente do Cresce, que foi em São Paulo? Ele foi eleito deputado federal. Como se pôs, ele é advogado e corretor de imóveis. E ele foi eleito pela classe. Você teria grande chance. Viu? Então, assim, a classe nomeia um representante. Eu fiquei impressionado com esse 600 número. mil são no Brasil. Em Brasília deve ter bastante gente também no Brasil. Né? Rapaz, em Brasília você vai ter uns 20 mil, 20, 30 mil. Elege um deputado aqui, hein? O distrital elege. Marcelo, já partindo aqui para o final do nosso bate-papo, com certeza você vendendo um imóvel, você deixa um legado ali, uma relação com aquelas pessoas. O que você quer que fique realmente, tirando remuneração, dinheiro, mas o que você quer que fique dos imóveis que você vendeu e do mercado que você ajudou a organizar? Como legado, assim. O que você está construindo, sabe? Eu ainda sou corretor de imóveis. Não me tornei ainda incorporador. Que eu acho que na sequência natural da minha carreira, o Alex me disse que todo vendedor tem validade. E eu concordo. Chega uma hora que você cansa um pouco de você vender, você tem que se fazer disponível o tempo todo. Isso aí, às vezes, você muita energia, né? Muita energia, você quer ter o seu tempo. Eu tenho aprendido muito com o Alex, tenho uma baita experiência já. Eu acho que um dia eu posso desenvolver o Alar, o Oscar Freire, eu ajudei muito ali no desenvolvimento do produto. Hoje eu já me aventuro em desenvolvimento de produtos. No futuro pode ser que eu incorpore. Então, fazer um grande condomínio, fazer um empreendimento icônico, influenciar positivamente as pessoas. O mercado está evoluindo demais.
Hoje em dia só se fala de building wellness, de bem-estar, de longevidade. E hoje a maior concorrente da academia, da Bodytech, da Six, é a academia do prédio, hoje, que eles estão evoluindo muito. Então eu acho que vão vir empreendimentos bem legais. Tenho vontade de fazer alguma coisa em Brasília um dia, alguns projetos já em mente. E também unir mais essa classe. Você não conhece hoje no Brasil uma imobiliária que esteja em várias praças, em várias capitais. Não tem. Você fala assim, tem alguma imobiliária de São Paulo que está aqui em Brasília hoje? Não tem. Tinham antigamente a Lopes, a Biara, Brasil Brokers, ou XYZ, até a própria Remax foi vendida. Então esse mercado está numa mutação muito grande. E eu tenho um projeto grande, que eu não vou contar aqui ainda, mas num outro episódio a gente conta, para a Cielo Brokers, uma tendência dessa, que eu acho que é uma lacuna muito grande desse nosso mercado. Se eu conseguir colocar isso de pé, eu acredito que vai ser um grande legado. Legal. E a Cielo hoje está em Brasília, São Paulo? Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, Punta del Este, Miami. Muito legal. Muito bom. Marcelão, aqui eu gosto de fazer uma reflexão, pedir, na verdade, para o meu convidado fazer uma reflexão, é que se você pudesse chamar alguém para bater um papo, tomar um café, qualquer pessoa, pode ser viva ou morta, qual pessoa você chamaria? Pessoa que você conhece, que você não conhece, qualquer pessoa, sem barreiras aqui, sem filtro de realidade. Qual pessoa que você chamaria? Qual pergunta que você faria para ela? O que você acha que ela responderia? Pai, mas que pergunta complexa aí. Eu acho que hoje, obviamente que se eu pudesse voltar, talvez eu chamasse Jesus Cristo e perguntasse quando que ele volta. Talvez fosse a minha principal pergunta, que tenho certeza que ele está voltando. Agora, se fosse assim, nos dias de hoje, pensar assim, em relação ao mundo, uma curiosidade que eu tenho grande seria com Elon Musk, entender. Eu já entendi que ele está desenvolvendo, que a Tesla tem um motivo, que a empresa dele, fugiu agora Starlink. A Starlink tem um motivo, todas a SpaceX, três, né? todas as empresas dele têm um motivo juntos que ele quer habitar Marte. E eu entender realmente assim, por quê? Qual que é esse prazo que ele vê, se ele acredita que essa evolução vai acontecer para isso, se ela é necessária, se tem alguma coisa que a gente não sabe. O Porque, que você acha que ele te responderia? olha, eu acho que na velocidade que o mundo está crescendo, questão de alimentos, questão de guerras, questão de civilizações crescendo muito, ele vai superpopular. Eu acho que ele vê não mais do aquecimento global, que eu acho que essa matéria já foi até superada, que isso é ciclo, mas eu acho que por uma superpopulação mundial. É uma questão, eu tenho medo de que seja por conta de alimentos. Entendi. Legal. Jesus Cristo, vários falam sobre Jesus Cristo aqui, chamam Jesus Cristo para pergunta. Mas muito bom. Marcelão, o que é capital inteligente para você? Capital inteligente é um capital próspero. É um capital que você saiba como implantar o seu capital de uma forma rentável, próspera e visando o futuro, não seja estagnado. Acho que um capital inteligente, um capital bem alocado. Muito bom. Marcelão, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Um bate-papo muito legal, engraçado. Por mais que a gente tenha uma longa amizade, tem coisas que são novas até para mim aqui. Queria que você falasse para a turma onde que te acham, se precisa, enfim, entrar em contato com você, te acompanhar nas redes sociais, enfim, como é que o pessoal te acha aí? Rapaz, você perguntando como te acha, é muito interessante que essa semana começaram a... Você escolheu o seu username do WhatsApp, né? Eu vi. Então, e já tinham roubado o meu. O meu também já não tinha mais. E aí eu consegui pegar o @Cielo Brokers. Então, logo vai ser fácil me achar. Então, @Cielo Brokers tem tanto no Instagram e futuramente no WhatsApp. Pessoal, se esse episódio você gostou, se
Se você acha que tem algum valor aqui, compartilha ele, segue o canal tanto no YouTube como no Spotify. Para me achar é Davi_Ramos no Instagram e também nas outras redes sociais. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui e com o meu amigo Marcelo Araújo. E também não poderia deixar de falar do livro Capital Inteligente. Esse foi um livro que a gente publicou ano passado pela editora Gente, foi best-seller no lançamento. Então, quem não leu, não deixe de ler. São 7 passos aí para você construir a prosperidade financeira na sua vida. Então, fica a dica. E foi um grande prazer ter vocês aqui. Até a próxima.